Olá, muito boa noite aos amigos do programa Noite e Companhia, mais uma vez chegando nessa abençoada noite, chegando, claro, para te abençoar. Espero que o seu dia esteja sendo bom e agora, nesses últimos minutos em que estaremos aqui juntos, eu espero que mais uma vez Deus, de uma maneira muito especial, possa falar ao seu coração. Quero te encontrar em paz. Contudo, se o dia foi um dia de luta, de guerra, prepare o seu coração agora, despoje-se e deixe Deus falar com você. Deus fala conosco. Você crê nisso? Se você crê, você vai ouvir a voz de Deus. Bom, hoje o programa Noite e Companhia está muito bom. Nós vamos conversar com Josenildo Virgulino. Ele nasceu na Paraíba e sempre nutriu pelo povo nordestino um sentimento de amor e de responsabilidade. Afinal, os conterrâneos dele são vítimas do sertão, sinônimo da falta de trabalho e miséria. O sofrimento da população local gerou no coração de Josenildo o desejo de fazer algo por essas vidas. Há 10 anos, ele vive em tempo integral na obra missionária, trabalhando pela evangelização das pessoas que moram na região mais seca do Brasil. Josenildo é o fundador da AMAI, Associação Missionária para Áreas Inóspitas, que trabalha incentivando jovens de denominações evangélicas a trilharem o caminho missionário. O grupo também realiza um excelente trabalho social. Por meio da AMAI, eles conseguem trazer de volta ao coração das pessoas a esperança há muito tempo destruída pelo sertão. Hoje, Josenildo veio ao programa Noite e Companhia para nos contar como conheceu Jesus e para falar também do ministério de missões que realiza. Meu querido irmão Josenildo, bem-vindo ao programa. Bom te receber. Ok, muito obrigado. Boa noite para todos que nos assistem nessa hora. Para você também. Para nós é um prazer estar aqui. Essa porta grande que Deus abre para a gente poder abrir o coração daquilo que Deus fez na vida da gente e também contar um pouco da história do nosso povo, né? Queremos conhecer a sua história e também, claro, como você disse, um pouco da história do povo que você trabalha com ele lá, evangelizando e levando socorro até eles. É verdade. Pelo próprio nome já dá para perceber, bem nordestino, né? É verdade. Josenildo Virgulino, o modo original, paraibano e criado no interior da Paraíba, em beira de rios, cidades pequenas, com direito a tudo que uma criança do interior pode ter. Aliás, Virgulino na sua região deve ser muito comum o nome, né? Não. Até mesmo pela inspiração do antigo Lampião? Não é tão comum assim não. É um nome um pouco raro de fato. E tem um fato curioso, é que o nome de Lampião era Virgulino Ferreira da Silva. E o nome do meu avô era Virgulino Ferreira de Lima. Parece aí, mas não há grau parentesco. Mas nunca prenderam o seu avô pensando que estava aprendendo Lampião, não. Não há grau parentesco, pode ficar tranquilo que não há grau parentesco. Fica à vontade, daqui a pouco nós vamos conversar, conhecer a sua história. Obrigado. Tá bom? Vamos conhecer agora a frase do dia. Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Martin Luther King. Muito bem, estou de volta com o programa Noite e Companhia. Sou Vanderlei Miranda e todas as noites nós temos este abençoado encontro de segunda a sábado, sempre às 22h30 e de segunda a sexta às 1h30 da tarde. E hoje o nosso programa está muito bom, especial. Nós vamos conversar com Josenildo Virgulino. Ele nasceu na Paraíba e tem dedicado sua vida ao ministério. A vida no sertão nordestino não é fácil. A seca é o pivô da miséria e fome do povo que vive na região. Comovido pela desesperança dos conterrâneos, Josenildo dedica há 10 anos todo o tempo que tem ao trabalho missionário, além de cumprir o ID de Jesus, que manda pregar o evangelho. Ele abençoa a vida de outras pessoas por meio de trabalhos sociais. Há 5 anos, fundou a AMAI, Ação Missionária para Áreas Inóspitas. O alvo é mobilizar pessoas nessa nobre causa que luta pela salvação e dignidade. Nessa noite, Josenildo está aqui no programa para nos contar como Jesus entrou em sua história e para falar também do seu ministério pastoral. Josenildo Virgulino, mais uma vez, boa noite, mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Vanderlei, um prazer estar aqui com vocês. Vamos conhecer um pouco da sua história. Eu queria que você, se pudesse, começar lá da sua infância, como era a família ou como é a família que você nasceu e cresceu nela.
Eu nasci em João Pessoa, e dizem que quem nasce em João Pessoa nasce mais perto da Europa, né? Por isso você vê o meu sotaque assim, mas é só brincadeira. Mas eu fui criado, Vanderlei, no interior da Paraíba, numa cidade chamada Mulungu, nome até difícil de pronunciar, mas ali numa cidade muito simples naquela época, né? Desprovida de muita coisa, não havia luz elétrica, não tinha água, calçamento, nada, coisa bastante provinciana. Fui criado como toda criança do interior, em beira de rio, e uma das coisas assim, que eu era de uma família muito católica, né? Meu pai é muito católico, nós íamos à missa religiosamente, e eu fico imaginando, Vanderlei, que Deus já estava me cercando naquela época. Eu participava das missas, não é? Eu ia para as procissões, aquilo era muito importante para mim. E interessante que um tempo desse, eu refletindo sobre a minha infância, sobre o que eu vivia, o que eu sentia, o que aquilo representava para mim, isso me fez compreender melhor os nossos religiosos, os nossos católicos de hoje. E é por isso que nós somos hoje imbuídos de um sentimento tão forte de responsabilidade para levar o evangelho a essas pessoas. Agora, a gente percebe que boa parte da população nordestina é muito religiosa. Eu acho que eles têm razão em parte. E eu vou lhe explicar por quê. Porque, como eu comecei te falando, eu morava naquela cidade. Eu ia para a missa regularmente, eu rezava o terço, eu me preparei, eu fiz primeira comunhão, eu queria ser sacristão, não é? E isso era de coração, eu sentia isso mesmo, essa vontade mesmo. Mas sabe, Vanderlei, naquela minha cidade não havia uma igreja evangélica. Naquela cidade não tinha uma Bíblia para a gente ler. Era tudo que nós tínhamos. Então o homem ele é feito por Deus com necessidade de adorar o divino. O homem já traz em si a essência da necessidade de Deus. E eu acho que era essa busca que nós tínhamos de Deus, que me fazia buscar a Deus ali. Era tudo que nós sabíamos. Nós tínhamos lá o quadro do Sagrado Coração de Jesus na parede, papai rezava com a gente sempre, a minha mãe me rezava, fez catecismo. Era muito interessante. Eu lembro de participar de procissões com o Frei Damião em plena madrugada, 4 horas da manhã, com aqueles ramos lá de laranjeira nas mãos. Tal. Eu era criança como outra qualquer, mas com esse sentimento muito forte de religiosidade. Você disse que não havia uma única igreja evangélica na sua cidade. Muito embora que nós estivéssemos ali a 80 quilômetros de João Pessoa, onde o evangelho já estava ali há muitos anos implantado ali. A sua conversão se deu onde? Na sua cidade mesmo? Não, eu me converti já aos meus 24 anos, porque depois eu fui para João Pessoa estudar, depois eu comecei a trabalhar, fui transferido, vim parar no Recife, uma cidade que me recebeu de braços abertos, e já ali aos 24 anos foi eu que me converti, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação. A palavra entrou em mim mesmo, e eu tive meus momentos de sede de Deus ali, e foi ali que eu me converti. Eu lembro, interessante, você me fazendo essa pergunta, me lembro muito de uma cena, de um sábado à tarde. Eu estava com um vazio muito grande dentro de mim. E eu ainda não conhecia Jesus assim com profundidade, eu não tinha uma Bíblia. E naquela tarde eu saí andando pelas ruas do Recife, já por volta dos meus 23 anos, e por volta das 5 horas da tarde eu entrei na igreja católica. Como sempre vazia, tinha ninguém lá, e ali tinha uma imagem de uma pomba com aquela luz jogada em cima dela, e eu parei ali de frente, sentei ali sozinho, e comecei a olhar para ela, imaginando ser ali o Espírito Santo, que o Espírito Santo podia me falar, e falando com ele no meu pensamento. Era tudo que eu tinha, era tudo que eu sabia. Eu creio que Deus tocava no meu coração para que eu pudesse encontrá-lo de uma forma mais profunda. E como é que foi esse encontro? Como é que ele aconteceu? Esse encontro, Vanderlei, aconteceu eu ouvindo a palavra. Eu comecei a namorar uma colega de trabalho que era evangélica e ela ia para a igreja. Eu comecei a ouvir a palavra ali, não é? E fui ouvindo, fui ouvindo. Certa noite eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. Eu estava na margem, e eu estou te falando agora, parece que eu estou vendo isso como uma cena, um filme diante de mim. Eu estava vendo eu estava na beira de um lago, aquela grama verde, eu estava sentado e de repente chegava uma criança para mim. E aquela criança dizia João, eu lembro bem que o livro era João,
e dizia um versículo. E eu sabia no meu interior que aquilo era um versículo da palavra. E eu não, infelizmente, eu não anotei isso para me lembrar hoje. Isso fazem muitos anos, mais de 30 anos, mais ou menos. E no outro dia eu falei para minha colega. Ela disse, que bom, que ótimo, né? Minha colega de trabalho, que hoje é minha esposa. E ela me deu a Bíblia dela, me emprestou, ela leva para você ler. E eu passei 3 dias com aquela Bíblia e não conseguia ler, não sabia por onde começar. Inclusive é bom falar isso para a gente ver a dificuldade que o novo convertido tem de ler a Bíblia, que precisa de uma orientação de um discipulado para ver como começar. E depois eu terminei entregando a Bíblia de volta para ela. Então, a partir desses momentos foi que eu fui, assim, vendo, sentindo e a convicção formada dentro de mim. Até que certa noite, uma senhora disse para mim, eu falando com ela dos meus anseios, uma senhora disse, olha, vai ali na janela e fala com Deus como se Ele estivesse na tua frente. E foi naquela janela, abrindo meu coração, falando com Ele. E Ele estava de fato lá. Ele me ouviu. E foi assim, Vanderlei, que Deus entrou no meu coração. Entrou no meu coração. Faz quantos anos isso? Isso faz 30 anos. 30 anos que eu tenho essa caminhada com o Senhor Jesus. Bom, a sua conversão se deu há 30 anos, mas o trabalho que você faz hoje é mais recente. É um trabalho que começou há 5 anos. De um tempo integral, sim. Mas desde que eu me converti, que eu me envolvi, comecei a participar de uma igreja evangélica, e desde então eu comecei a me envolver com o trabalho de evangelismo da igreja. É interessante que antes de eu me converter, na minha juventude, no alto dos meus 22 anos, eu ia para uma cidade do interior, onde eu tinha uns parentes, fazer discurso político. Eu gostava muito de palanque, aquela coisa toda, e eu conduzia passeatas, fazia discurso, dava um de locutor, e eu tinha essa facilidade, né? E eu lembro que quando eu me converti, conversando com, na época já então, minha namorada, eu dizia para ela dessa facilidade que eu tinha, e eu disse, olha, eu quero usar isso para Deus. Eu quero usar isso para Deus. Então eu sempre, assim, vivi me envolvendo com os trabalhos de evangelismo da igreja, pregando nas ruas, pregando nas congregações que havia. Então isso foi até que eu comecei a sentir algo mais forte. Eu trabalhava em banco, não é? Mas aquilo já não me preenchia mais. Deus começava a gerar dentro de mim uma consciência dele que Ele queria algo mais de mim. E assim Deus foi trabalhando. Eu diria que eu tive um deserto na minha frente de coisas que foram acontecendo. E aí Deus foi trabalhando, gerando essa convicção dentro de mim. Eu digo que essa convicção ela é muito importante, porque nós não podemos abraçar um ministério desse por preferência. Porque se nós abraçarmos, Vanderlei, um ministério desse por preferência, a gente negocia na primeira dificuldade. Mas se nós avançarmos por convicção, nós vivemos e morremos com ela. Então Deus gerou essa convicção através de desertos que Ele pegou na minha mão para atravessar. Então isso foi muito importante. Qual é o tipo de dificuldade que o povo que você trabalha com ele hoje, evangelizando e também na área social, encontra? Porque a gente percebe que a situação no Nordeste, especialmente em algumas áreas do Nordeste, não falando das capitais, porque as capitais a gente sabe, e as grandes cidades a gente sabe que a vida é outra, mas tem ainda aquelas regiões, como nós temos aqui em Minas Gerais, o nosso Vale do Jequitinhonha, que é ainda uma região muito São grandes lacunas sofrida, que nós temos hoje. não é verdade? Então, às vezes, sem ir lá e sem ter contato, por mais que a informação chegue, a gente não tem muito ideia do que de fato vive esse povo. Qual é a grande dificuldade, por exemplo, que você trabalha com ela ou que o povo que você trabalha com ele enfrenta? Olha, a grande dificuldade que nós temos, por incrível que pareça, é muito mais de nós termos acesso a eles. Não por eles, mas pela nossa estrutura, recursos e tal, para se trabalhar, para se chegar a esse povo, porque eles são um povo muito receptivo, são de coração aberto, são muito hospitaleiros. Se nós estivéssemos agora, nós dois estivéssemos agora na casa de um sertanejo, estaríamos sentindo agora o cheiro de um cafezinho, não é? Com certeza, isso por mais pobre que seja. Então são hospitaleiros demais nesse aspecto. Então nós temos encontrado pessoas com sede do Evangelho,
Não é? Inclusive, você me perguntou no início uma colocação e eu comecei a falar a respeito da religiosidade deles. E eu quero dizer para você, Vanderlei, que parecia que eu estava defendendo o sentimento deles de religiosidade, mas o fato é que o evangelho não tem chegado ainda a essa gente. E eles têm essa sede, como eu tinha também. Ora, por exemplo, recentemente eu tirei uma fotografia na frente da igreja que tinha lá 1842. Quer dizer, 1842 aquela igreja já estava construída ali. Quer dizer, o catolicismo, ele entrou no sertão há muitos anos, muito mais na frente do que a igreja evangélica. Eu tenho uma cidade lá do interior de Pernambuco que eu fiz um paralelo histórico dessa igreja, dessa cidade. Aí eu comecei a observar, por exemplo, de que enquanto Frei Damião estava lá no sertão, abordando os fazendeiros para conseguir ajudas, aquelas ofertas para construir a igreja de São José, porque um fazendeiro havia trazido uma certa imagem lá da França. Ora, em Recife, não é, nós já tínhamos a igreja presbiteriana, já com sínodos, e até já havia naquela época a IPI também. Eu cheguei no sertão de Bodocó, para você ter uma ideia, o extremo oeste de Pernambuco, não é, bem no meio do sertão do Nordeste mesmo. Eu cheguei ali em 97 para ter contatos e fazer pesquisa. Ali eu só encontrei, por exemplo, num município de 22 mil pessoas, eu só encontrei uma Assembleia de Deus com 100 pessoas, uma igreja que havia 50 anos, e uma igreja batista fechada. Então, a escassez do evangelho no sertão, ela é muito grande. E tem mais uma característica, é que os poucos trabalhos que você encontra estão necessariamente na zona urbana. E na zona rural a lacuna é maior ainda, o vazio é maior ainda. E nós temos uma zona rural muito grande. Você fundou um trabalho cuja sigla é AMAI, é a Associação Exato. Missionária Evangélica para Áreas Inóspitas. Exato, Ação Missionária para Áreas Inóspitas. É só para trabalhar realmente nesses bolsões de miséria. Essa palavra inóspita, ela significa lugar difícil de se viver ou lugar de difícil acesso. É exatamente esses lugares para os quais Deus tem nos levantado, né? Agora, o que é exatamente que vocês fazem lá? O trabalho é focado em quê? É focado necessariamente na evangelização e plantação de igrejas. E para isso é que nós regimentamos jovens de várias partes do Brasil para estarem conosco, para adentrarem ao sertão conosco. Nós damos um treinamento, é sempre no período das férias. E com esse trabalho nós vamos assim plantando. A sede está onde? Em Recife? Em Recife, Fica a cerca de 700 quilômetros. E todo o trabalho missionário seus é feito só naquela região, então, no Nordeste? Não, veja bem, o sonho que nós temos é de avançar mais. Nós temos uma missão com 5 anos, a AMAI está fundada há 5 anos. Com 5 anos e quantos missionários? Nós temos hoje 5 igrejas plantadas e temos uma equipe de retaguarda em torno de 5 a 6 pessoas em Recife que nos dão apoio. Mas na frente, lá no front, nós temos aí 5 igrejas plantadas e essas igrejas sempre em parceria com outras igrejas. E para alegria nossa, e eu acho que satisfação aqui dos mineiros, a primeira igreja que nós plantamos foi em parceria com uma igreja mineira aqui de Belo Horizonte, uma igreja presbiteriana Betel. Seu trabalho está ligado à igreja presbiteriana? Não, a missão AMAI, ela é uma missão indenominacional. Eu sou de origem presbiteriana, eu sou da igreja presbiteriana das Graças, lá no Recife, mas a missão AMAI, por essência, ela é indenominacional. Nós trabalhamos com jovens de todas as denominações e nós plantamos igrejas... com apoio de outras denominações. De outras denominações, E nós tanto plantamos igrejas presbiterianas como batistas. Por exemplo, nesse trabalho nosso já plantamos 2 igrejas presbiterianas, 3 igrejas presbiterianas e 2 batistas. Então, e para nós é uma alegria. Eu acho que Deus nos deu realmente um Agora, o trabalho, claro, não está limitado só à implantação das igrejas. Tem o trabalho social também. O trabalho social é focado no quê? O que é que vocês Esse trabalho fazem? social, Vanderlei, ele é desenvolvido na medida que nós conseguimos voluntários para levar nos nossos trabalhos, nas nossas frentes, para atender a demanda que é muito grande na área de saúde pública, você sabe disso. Sabe que o sistema de saúde está praticamente falido no Brasil, a carência é muito grande, por mais que se trabalhe, não se consegue atender a demanda. Então, quando nós levamos profissionais de saúde, como algumas imagens já
foram veiculadas aí no programa, isso é uma resposta aos anseios daquela gente. E olha, eu quero deixar até um apelo aqui, porque nós precisamos fazer muito mais. Um outro trabalho que eu já fiz também foi de distribuição de cestas básicas. Interessante, tivemos um período de seca muito grande, há um tempo atrás, e eu cheguei certa noite de uma viagem missionária, que eu tinha levado uma equipe para evangelizar, e minha esposa me passa algumas informações que ela tinha acabado de ver na televisão. E aquilo me deixou muito constrangido, porque aí eu viajei, eu fiz uma retrospectiva de toda a minha vida, da minha infância no interior. Eu lembro quando era criança e vi os homens da minha cidade, Vanderlei, subirem naqueles caminhões para irem para São Paulo, para Brasília, na época da construção de Brasília. E eles iam fazer aquilo para trazer dinheiro para suas famílias. E aquilo me deixou constrangido. Naquela noite eu não consegui dormir. Já eram 4 horas da manhã quando eu me ajoelhei e disse: Deus, se tu não me deres condições de levar cesta básica para o meu povo, eu não tenho condições de continuar à frente desse ministério. Foi o melhor sonífero que eu já vi. Dormir foi uma maravilha. Quando acordei, comecei a trabalhar e naquele mês Deus me deu 5 toneladas de alimento. Ao todo, até hoje, já distribuí mais de 40 toneladas em cestas básicas. Sabemos que não é a solução, mas é aquilo que cada um de nós podemos fazer em momentos que pode ser um paliativo, pode ser algo que nós podemos fazer para que as pessoas até glorifiquem a Deus por aquela cesta que recebe, né? Então, tem sido um trabalho um pouco difícil, mas que Deus tenha abençoado. Eu não posso deixar de negar que nós temos contado com a graça de Deus de uma forma tremenda no nosso ministério. No resumo que eu tenho aqui, vocês têm um trabalho que acontece durante o período das férias. Exato. Como é que esse trabalho? Ele é aberto? Qualquer pessoa que assiste nesse momento, que, por exemplo, se interessar agora no período das férias, dar o seu tempo de férias num trabalho como esse, lá no sertão, é possível? Ah, sim. Qualquer pessoa que seja membro de uma igreja evangélica. Qualquer pessoa membro de uma igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja. E qual que é o perfil dessa pessoa? Seria, por exemplo, um profissional da área de saúde? Também, tanto jovens como pessoas já de idade, como também profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde irão trabalhar na sua área, né? E os jovens, as outras pessoas, nós treinamos eles para trabalhar na área de evangelismo pessoal, porque nós saímos para visitar casa a casa. Cada uma daquelas casas são em sítios, né? Tem que ter saúde para andar bastante a pé. O sol é muito quente naquela época no sertão e nós temos que andar bastante porque temos os sítios todos para ser alcançados. A área geográfica que nós alcançamos é uma área muito intensa e são pessoas que querem viver momentos de muita adrenalina porque é uma bênção realmente isso. E não sei se você sabe, mas temos encontrado muitos casos de pessoas que vivem rezando para Deus mandar um crente lá. E isso é um complemento daquilo que nós estamos colocando a respeito da religiosidade. A respeito da idolatria, como chamam, mesmo assim, eles têm sede de Deus. E nós temos encontrado pessoas que, quando a gente começa a falar de Jesus, eles começam a chorar. A sua cidade, como é que é mesmo o nome dela? A cidade que eu nasci, sim, que eu me criei, foi Mulungu. Lá na Paraíba. Mulungu. Parece um nome africano. É, parece sim, e é o nome de uma árvore também, que parece de origem africana mesmo. Você disse que na sua infância, na sua cidade, não tinha uma igreja evangélica? Não, não tinha. Hoje tem quantas? Hoje nós temos lá uma igreja da Assembleia de Deus. Quer dizer, lá mesmo você não abriu ainda uma igreja? Lá nós já evangelizamos toda a cidade e grande parte da zona rural também. Agora, o que nós precisamos, Vanderlei, é de igrejas para assumirem parcerias conosco, para assumir esses campos, porque nós plantamos essas igrejas em parcerias. Não são igrejas para nós, porque senão iria nos tornar uma denominação e nós não temos essa pretensão. Nós queremos e precisamos de igrejas. Nós precisamos de igrejas para fazerem parcerias com a Missão Amai e assim assumirmos campos. Nós temos aqui a Igreja Presbiteriana Betel, a pioneira aqui conosco, que assumiu um campo. Reverendo lá no Luciano, que aliás está ali no cantinho, ali tranquilo, ali, botou a filhona no colo. Dá um take lá no Reverendo Luciano, lá, meu amigo. Só assim para você vir aqui, né? Está ali sossegado, a moça dele. É um prazer estar aqui com você. Para mim também, é bom te receber aqui, viu? Para a gente finalizar, vamos deixar a forma de contato para igrejas que queiram participar desse projeto, que queiram fazer parceria
com vocês e também para pessoas que queiram informações a respeito de como vão poder doar do seu tempo num trabalho missionário, principalmente agora no período das férias. A pessoa que quiser ir para lá, você tem lá toda uma condição de dar o suporte para ela lá, de recebê-la, de hospedá-la, enfim, de... É toda uma logística que nós desenvolvemos para trabalhar com essas pessoas durante o período do projeto de férias. Chamamos de Projeto Missionário de Férias. Vai de 5 a 28 de janeiro. A inscrição custa R$ 390, é um valor muito pequeno se você comparar a toda a logística de trabalho que tem que ser desenvolvido, né? O nosso telefone de contato é o código de área 81, lá de Recife, e o telefone é o 9619-4084. É o celular, né? Exatamente. Esse celular é seu? É o meu ligando, mesmo. Fala diretamente com você. Exatamente. Mas tem alguma página? Sim, página na internet você tem? Nós temos a página da internet, que é o Gigafoto, gigafoto.com.br/mai, e um outro site que nós estamos colocando na próxima semana com mais estrutura, que é projetodeférias.com.br. Está entrando. Nós temos o nosso e-mail. Esse site também. não está no ar ainda? Ainda não, só na próxima semana. Ok, então vamos deixar o e-mail. Ok, é josenildo-amai, esse traço é o hífen mesmo, não é? josenildo-amai@ig.com.br. Gerou, não estava gerado não, Alessandra? Josenildo-amai, é isso? Exato, é. @ig.com.br. Ok, Alessandra? Ok. Solta aí então. Quem quiser, exatamente como está lá, né, Josenildo? Josenildo _amai@ig.com.br. As pessoas podem escrever também para pedir as informações. Do trabalho. Nós queremos desafiar jovens, precisamos de jovens também para estar só de conosco. Brincadeira, não tem nenhum trabalho de evangelismo na praia, né? É não, é só mesmo. Sertão mesmo, é zona rural mesmo. Então não pense que vai para lá. Não. Pegar praia não, né? Tem que estar disposto e ter essa convicção de que é um campo missionário, né? E estamos dispostos a enfrentarmos todas as adversidades que um campo missionário pode oferecer. Nós trabalhamos, Vanderlei, para diminuir essas adversidades, né? Ok, Josenildo, obrigado por ter vindo ao programa. Eu agradeço, eu que agradeço. Te abençoando, viu? E abençoando o trabalho de vocês. E que Deus abençoe os nossos ouvidos também, e que aqueles que vão estar conosco no Projeto de Férias. Que bom, que bom. Fica aí o convite. Faça contato com o Josenildo para você saber como é que você pode dar as suas férias lá no sertão nordestino, lá na região de Pernambuco. Não é só Pernambuco, não. Inclusive, Vanderlei, nós estamos indo para a cidade de Exu, que é a terra de Luiz Gonzaga. Nós vamos ficar hospedados na cidade de Exu e nós vamos estar evangelizando na zona rural desse município. Convenhamos, que nomezinho, hein? Pois é, um pouco estranho. Por isso que nós precisamos ir para lá, levar o sal da palavra mesmo, né? Ok, continue comigo aí um pouquinho mais, Josenildo. Deixa eu só registrar aqui algumas participações lá da cidade. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por mais este programa e obrigado pelo privilégio que temos de podermos falar com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos pedindo mais uma vez que o Senhor possa contemplar agora cada coração que neste momento se une a mim em oração. O Senhor conhece estas vidas e conhece também as necessidades. O Senhor sabe o que se passa com cada uma delas. E a nossa oração é para que Tu estendas a boa mão sobre elas agora, tocando-as com Teu poder. Que o Senhor possa do céu enviar o milagre que elas estão precisando. Que o Senhor possa, neste momento, no nome de Jesus, enviar do céu o socorro, meu Pai. Que cada uma delas sejam alcançadas e sejam abençoadas nas suas necessidades. Nos abençoe também com uma noite de paz, com uma noite tranquila, com uma noite de descanso. É a nossa oração, com a nossa gratidão, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade, graças a Deus pela sua vida. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas amanhã, se Deus quiser, às 22h30, nós temos aqui um novo encontro. Deixo com todos o meu carinhoso abraço, uma noite de paz, uma noite muito boa e até amanhã, querendo o nosso maravilhoso Deus. E mais uma vez, por favor, não se esqueça, hein? Sem Jesus não dá para dormir feliz.